Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso de Teveja. Eu já tenho uma cerveja aqui na minha frente que tá geladinha, gente. Depois eu vou mostrar para vocês como ela está suada, deliciosa. Ou seja, prepare a sua porção de amendoim, de tremoço, o que quer que você goste de comer junto com a cerveja e acompanhe aqui a nossa conversa. Arnaldo, quem temos o prazer de receber hoje? Olha, ele já se achava um entendido em cerveja quando ele tinha uma pizzaria quase 2 décadas atrás. Diante do forno aceso apareceu um cliente, apresentou uma cerveja especial e mostrou que ele estava engateando no assunto. A partir dessa iluminação, ele mergulhou de cabeça e se transformou num craque, minha gente. E aí, ele virou consultor, enfim, dá aula, tem blog, enfim, faz um pouco de tudo nesse mundo. Abriu um bar de cervejas, originalmente na Vila Madalena, chamado Melograno, que já não existe mais. E agora, ele é sócio de um bar nos Jardins, região Jardins aqui em São Paulo, né, que se chama Aconchego Carioca, que tem deliciosos petiscos e uma carta louvável de cerveja. A gente tem o prazer de receber Eduardo Passarelli, o Edu. Que prazer. Prazer é todo meu, Arnaldo. Bem-vindo, Edu. Tudo bem? Conta uma coisa, essa história de se achar entendido de cerveja depois de descobrir que não sabia de nada, aconteceu com você e acontece com muita gente agora que você vai dar aula, não é? Sem dúvida alguma, né? Eu sempre brinco que nós brasileiros nos achamos entendidos em muita coisa e que no final das contas não somos, né? Com cerveja isso acontece e muito. Eu, nessa época, contava todas as diferenças entre cerveja, apontava qual que era a melhor em garrafa, a melhor em lata, aquela feita com água de agudos era a melhor cerveja que podia existir, né? E acreditava nisso de fato. Uhum. E os meus amigos também. E foi por isso que um deles me trouxe uma boa cerveja, me apresentou uma boa cerveja e eu falei, opa, pera lá, né? Não é... Essa aqui eu não conhecia, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre o assunto. E fui ver que existe um monte de coisa que eu não tinha ideia do que era. Você lembra qual era essa cerveja? Lembro, hoje ela é bastante conhecida, a Erdinger, uma cerveja de trigo, que na época ela me chamou a atenção não só por aromas, sabores diferentes, mas pela forma de serviço, naquele copão, todo um malabarismo com a garrafa e tudo mais. E aí, quer dizer, você, desse momento, passou a dominar IPA, Stout, Weizen, Porters. Como que foi, assim, esse aprendizado? Como foi dominar esse assunto? Você dá um curso, acho que na GV, não é isso? Eu tenho um curso na GV que é focado em negócios e eu sou professor no Instituto da Cerveja, na formação de sommeliers de cerveja, em serviço de salão e tudo mais. A gente tem diversos cursos lá relacionados à cerveja. Mas nessa época que eu me interessei por cerveja, não existia informação no Brasil, né? A internet dava os seus primeiros passos, os livros que aqui existiam eram livros para colecionadores e tudo mais. Então eu escolhi um caminho muito gostoso de aprender. Eu fui viajar, eu fui visitar cervejarias, né? Fui conhecer pessoas ligadas ao tema, profissionais que fabricavam cerveja e, claro, beber cerveja. Eu quero beber então agora, calma, pausa, gente, que tem uma cerveja aqui gelada na minha frente que eu quero mostrar para vocês o rótulo. Eu queria que você contasse qual é e a gente continuar essa conversa então com uma cervejinha também. Essa cerveja se chama Eletra. Ela foi uma cerveja que surgiu para comemorar os 2 anos do Aconchego Carioca aqui em São Paulo, né? E o Aconchego ele é original do Rio. Então a primeira coisa, Eletra foi o avião clássico da ponte aérea Rio-São Paulo, né? Aquele avião de hélices e tudo mais. A gente escolheu esse nome porque foi justamente o caminho que o Aconchego fez. Veio a ponte aérea Rio-São Paulo. Daí o Alexandre Basso, da Bamberg, se prontificou a criar uma receita para a gente, exclusiva para o Aconchego, que é a de uma Viena Lager, que é um estilo de cerveja que estava caindo, vamos dizer, em desuso. Né? Um estilo bem clássico, vindo da Áustria. E surgiu aqui a Eletra, que a princípio era uma cerveja para só comemorar o aniversário de 2 anos, a gente já está chegando no 4º e ela está em linha. Fez sucesso, então. Aliás, como foi convencer Dona Kátia Barbosa, responsável pelo Aconchego Carioca, que é uma delícia, aquelas redes, aquela história que chega uma hora que lota, fica aquele portãozinho fechado naquela casa, né? Como foi convencer a Kátia a vir para São Paulo, né? Essa é uma história também engraçada. Eu era sócio do Melograno e estava insatisfeito por razões que não vêm ao caso aqui,
com a minha sociedade, e eu resolvi que eu ia viajar para pensar na vida, pensar quais eram os meus próximos passos. Quer dizer, pôr o pé na estrada quando você tem algum problema e a sua solução. Cair para a estrada. E daí eu fui ver as milhas que eu tinha, e milha você nunca consegue chegar onde você quer, né? Da forma como você quer. Sempre para um pouquinho antes. Então eu queria ir para a Bélgica, mas eu peguei um voo que ia para o Rio de Janeiro de manhã, passava o dia todo no Rio, à noite ia para Frankfurt para depois eu chegar de carro na Bélgica. E eu liguei para a Kátia, a gente já tinha amizade de muito tempo, por causa da cerveja, que o Aconchego sempre teve essa veia cervejeira. E falei, Catita, tira o seu dia livre, porque eu vou beber com você aí, não tenho o que fazer no Rio, passar um dia inteiro. E ali na mesa do Aconchego eu contei para ela que eu estava indo pensar na vida, ela falou, então seu problema está resolvido, vai para a Bélgica só beber, porque eu queria abrir um Aconchego em São Paulo, vamos pensar nessa ideia, fazer isso juntos? Assim? Assim. Eu falei, poxa, cheguei na Alemanha ainda, mandei uma mensagem aí, Kátia, era papo de mesa de boteco ou a gente vai seguir em frente? Ela falou, pode beber, não tem problema, a gente vai ser sócio. Que engraçado. Assim surgiu a ideia. A primeira Delirium que eu tomei, que eu adoro, tomei lá. Que legal. No Aconchego, que é uma delícia. Sim, né? sim. Bom, sou suspeito. Mas vamos abrir a cerveja, vamos lá. Temos aqui para beber ou para conversar? Ele tirou da carteira, gente, um abridor de cerveja, um homem preparado, nunca fica Sempre falei, abridor de cervejas tem que... Não pode faltar. Agora, conta uma coisa, independente dessa história do melograno da sociedade, os bares de cerveja se multiplicaram, bares especializados só em carta de cervejas, e eles também minguaram da mesma forma aqui em São Paulo. Por que houve esse movimento, Edu? Eu falo até nos cursos no Instituto da Cerveja, para quem quer empreender na área, a boa cerveja está se tornando um commodity. Uhum. Então, só ter cerveja hoje em dia já não é mais um diferencial. Você eu moro no bairro da Pompeia aqui. Na esquina da minha casa tem um botequinho que tem lá 10 cervejas disponíveis. Uhum. Então as pessoas que prestaram atenção só em ter oferta de cervejas acabaram sendo trocadas por quem oferece serviço, oferece boa comida, um ambiente agradável e tudo mais. Uhum. Na época do melograno, existiam 3 casas em São Paulo, se não me falha a memória. O Tortula, na Avenida Santo Amaro, que já fechou. O Bar Anhanguera, na Lapa, especializado em cervejas brasileiras. E o Frangó, que para mim é um dos melhores bares do mundo. E por isso que é o único que, na minha opinião, se sustentou até hoje. Né? Naquela época, eu me dirigia a esses lugares só para beber. Hoje, o único que continua aberto, o Frangó, eu vou lá porque a coxinha é excelente, porque o frango é uma delícia, os garçons entendem do que estão fazendo, o ambiente é gostoso. Então, o bar, ele não pode se focar só em ter cerveja. Né? No melograno, no começo a gente pegava, o cliente entrava, abria aquela carta de cervejas, olhava com aquela cara estranha, por favor, você tem cerveja normal? A vontade que eu tinha era de dizer normal... Expulsar o cliente do bar, fala a verdade. Normal é isso que eu tenho e não o que você bebe, né? Mas não é assim que se trata um cliente. Então a gente percebeu que tinha que educar. E ao contrário do que aconteceu com o vinho no Brasil, o vinho ele era uma bebida nova para o brasileiro. Você apresentava algo que o brasileiro não conhecia. A cerveja não. Tem um monte de gente igual eu lá atrás, que acha que sabe tudo de cerveja, e daí você chega e fala, olha, sabe o que é? Eu tenho uma cerveja aqui que ela custa mais do que a que você está acostumado, ela tem sabores e aromas mais ousados, mas muda, sai da sua zona de conforto e vem para cá. Não é fácil, né? Então a gente... Bom, vamos experimentar. Vamos... Obrigado. Obrigada. Um brinde. Saúde. Saúde. Eba. Aê. A temperatura está ideal. Essa é outra briga que a gente tem com cerveja, que ela não pode ser muito gelada, apesar de ser um gosto do brasileiro por cerveja muito gelada, mas quando a gente gela ela demais, ela perde, a gente não consegue perceber
os sabores e aromas da cerveja. A sutileza vai embora. Exato. Então essa temperatura, ela tá fria, mas gostosa. A briga hoje já tá mais fácil, não? Com as pessoas que tomam cerveja? Já, gente. É mais tranquilo você falar que não precisa ser tão gelado, que não precisa ser só uma pilsen. E não é, né? Porque muitas vezes você tá ali, você recebe muitos tipos de clientes, pensar ali no bar, no aconchego. Eu tenho uma cerveja que é para ser servida pela regra a 10, 12 graus, por exemplo. Chega um cliente e compra ela e fala, olha, você me serviu uma cerveja de R$30, de R$40, quente. Muito quente. Eu li na revista, eu li na Veja que você é um especialista em cerveja. Aonde, né? Então, se você gela, acontece o outro lado. Chega o cliente e fala, poxa, mas você não é especialista? Como que você me serve? Então é um quebra-cabeça ainda muito grande. Para alguns rótulos, a gente opta até por ter 2 temperaturas de cerveja e dar opção para o cliente. Agora, você fez uma analogia com o vinho e você disse assim, as pessoas não conheciam o vinho. Eu acho que as pessoas conheciam o vinho, mas não conheciam o vinho bom. As pessoas também conheciam cerveja, só que no vinho tem todo um ritual mais sofisticado. Então, as pessoas adoraram aquela coisa, também entrando no universo do vinho, virou assunto. Claro. Como gastronomia, de uma maneira geral, comer, fui ao restaurante, virou um assunto muito importante para a nossa felicidade, né, Helena? Não, sem dúvida. O que acontece? A cerveja também não tinha isso, né? Ela não tinha essa coisa. Hoje é assunto, né? As pessoas saem, o que eu vou beber? Não, eu brinco, no começo era muito difícil para mim conseguir trazer pessoas para beber junto comigo. Né? As pessoas falam, não, é caro, não, é difícil, é amargo, é ruim. Hoje é a melhor definição. Hoje a gente traz, é muito fácil, você chega na minha família, com meus primos, com pessoas que não são grandes conhecedores, mas todo mundo se interessa por uma cerveja. Você fala, olha, eu trouxe essa cerveja. Vem um monte de gente para dividir aquele copo. Não tem... Tá acontecendo, mas... Fazendo esse paralelo com gastronomia, tudo mudou, né? Na minha época de garoto, salada em casa era com óleo de soja, quando tinha um azeite, um óleo composto, né? As opções de queijos, de cafés, a gente tem adquirido esse gosto aí pelas Mas ainda tem muita gente que toma só a cerveja mais tradicional, aquela cerveja de supermercado. Sim, e aí no bar, por exemplo, tem que ter essa opção também, não tem? É uma hipótese, você pode, daí depende do nicho, do conceito do seu negócio. Se a gente for pegar, por exemplo, for num bar como o Brew Dog, aqui em São Paulo, você não pode ter, né? Porque daí é uma afronta ao conceito do negócio. Se você for no aconchego eu tenho, mas eu tenho o que o consumidor das cervejas... Eu odeio chamar de especial, artesanal, porque é só cerveja, né? Mas pra gente diferenciar um pouquinho... Tem um nome. Que o consumidor dessas cervejas, ele considera pelo menos ok. Né? Então, tenta ter ali alguma coisa próximo do básico. Né? Mas não o que é comum ao mercado, eu fujo. Agora, tem bares que mesclam tudo. Eu acho que tem que ser democrático. Agora, diga uma coisa, no aconchego, com o bolinho de feijoada, que já foi muito copiado aqui em São Paulo, qual que é a cerveja que combina? Olha, essa daqui, por exemplo, é uma que a gente criou, o estilo vinha para combinar com o bolinho de feijoada e com o de virado à paulista, se é algo que fosse bem com ambos, né? Esse amargorzinho dessa cerveja, por exemplo, ele é ótimo para contrastar a gordura, contrastar a untuosidade de alguns pratos, e os bolinhos acabam tendo, né? Então, funciona super bem. Se quiser fazer algo fantástico, tem um estilo de cerveja alemão chamado Rauchbier, que é uma cerveja, seria numa tradução livre, uma cerveja de fumaça, que ela é defumada, ela tem notas defumadas, adocicadas, que daí com o bolinho de feijoada é um encanto. Olha, quero experimentar essa combinação, essa eu não conheço. Você tinha dito lá atrás, quando você tinha pizzaria, que você achava tudo sobre cerveja. Hoje se produz cerveja com águas de diversos lugares. Catanduva era uma boa cidade, Petrópolis era uma boa cidade. Isso era o charme da cerveja. Hoje a gente sabe que mudou um pouco. Hoje a gente tem os cervejos chatos. Aliás, você falou sobre isso num artigo. Como você lida com os cervejos chatos no Aconchego Carioca? Temos bastante. E aquele mesmo perfil que eu era lá atrás com cerveja tem das boas cervejas, né? E
tem que ter paciência. Respira fundo, gente. Respira fundo aqui, toma mais um gole de Tomar cerveja, um golinho calma. de cerveja, acalmar e falar, bom, vamos lá. Eu não gosto de contrariar cliente, a não ser que eu tenha muita razão no que eu estou fazendo. Senão eu prefiro o lado da... tudo certo, estamos em paz, você tem razão e segue o jogo. Eu dei uma discussão. Então... Você falou no começo que esse estilo de cerveja da Eletra era um estilo que já não estava mais tão na moda e agora vocês estão voltando. Qual que é a cerveja que está na moda hoje, que as pessoas gostam de tomar? Certamente a IPA, a popular IPA já. IPA. Que é, IPA. Então, que é a India Pale Ale, que é um estilo que caiu no gosto do brasileiro. Na verdade, a gente segue muito uma tendência americana do mercado de cervejas, né? E lá a IPA é um negócio, e elas são incrivelmente boas mesmo, até porque eles são grandes produtores de lúpulo, que é o ingrediente em destaque dessas cervejas. Então a gente acabou herdando isso e, por incrível que pareça, uma cerveja mais amarga, uma cerveja mais ousada no paladar, mas que é o grande... Ontem eu tive numa cervejaria e o responsável pela produção estava me dizendo já que a IPA está passando Pilsen na produção dele. Uau. Quer dizer que é, claro, uma cervejaria de nicho, né? Mas já está passando. E a princípio foi a cerveja de trigo que cada vez mais perde espaço aí no Não é mercado. minha favorita de trigo. Ela também. perde espaço? Ela tem... A cerveja de trigo, acho que ela foi uma grande porta de entrada por ser muito mais próxima, vamos assim, em intensidade e tudo mais de uma Pilsen, de uma Lager, né? E de ser uma cerveja que trazia atributos diferentes, foi o que me chamou a atenção na cerveja, mas não era nada tão ousado, tão complexo, tão difícil, né? Quando você começa a falar de cervejas amargas, agora que também é uma nova tendência no mercado, as cervejas ácidas, né? Você começa a trazer coisas que vão ter rejeição, óbvio, no mercado. As cervejas mais comuns, mais próximas das comuns, elas acabam caindo em desuso, porque essas pessoas que se interessam vão buscar, né, essas cervejas novas. Se não, fica no básico, que é mais barato, é mais tranquilo. Agora, a cerveja virou um artigo de luxo? Eu brigo todos os dias para que não vire, né? O que eu falei, cerveja é só cerveja. Mas os custos são altos e você acaba, de alguma forma, trazendo isso para uma determinada faixa aí da população. Porque ainda é muito difícil para um micro cervejeiro pegar aqui uma Bamberg. Ele tem custos altíssimos, paga os mesmos impostos de uma grande cervejaria, que em outros países do mundo o microprodutor tem incentivo para... Aqui isso não acontece, então você acaba tendo uma cerveja num custo mais elevado. As importadas que chegaram a ter um custo-benefício bom, com essa alta de dólar recentemente, lá para cima. Então... transita ali, mas com o crescimento do mercado, a tendência é que isso baixe e que você tenha opções para... É que, comparativamente falando, se você pegar o preço de algumas cervejas, elas são mais caras que vinho hoje. Sim. A minha pergunta é, eu vou poder um dia pegar a minha cerveja, como eu faço com a minha garrafa de vinho, e pagar uma rolha no bar? No aconchego você Ou pode... uma tampa. No aconchego você pode levar e não precisa nem pagar nada. Só você chegar com uma boa cerveja, eu vou ter prazer de receber. Mas, a parte disso, já existem lugares onde você tem a cerveja como parte da refeição e tudo mais, onde ela é bem-vinda. O ano passado eu tive com alguns amigos no Osteria Francescana e o menu degustação deles, você compra ele harmonizado, 2 dos pratos vinham com cerveja. Ninguém sabia que a gente gostava de cerveja, não tinha... Então, a cerveja tem colocado o seu pezinho também nos restaurantes, acho que logo mais. Eu levo cerveja em restaurante. Você leva? Eu levo. Não tem... Garante a sua. Agora, diga então... uma coisa, você já se arriscou a fazer a sua própria cerveja em casa ou não? Sim, eu fiz... E qual foi o resultado? Né, eu fiz e daí eu segui aquela regra de parar no auge, né? Porque logo no começo eu comecei a produzir com alguns amigos e a gente ganhou
um prêmio. Na verdade, eu fiquei em terceiro lugar, mas isso para mim já considero uma Valeu. vitória, num concurso da Eisenbahn, para cervejeiros caseiros. E daí eu encerrei ali minha produção, ostento até hoje o meu prêmio. Mas tem muita gente melhor do que eu fazendo. Ali foi sorte mesmo. Eu tinha o auxílio de um amigo que produz até hoje muito bem. Mas já fiz. É uma delícia, é um hobby muito prazeroso, mas que demanda muito tempo, faz muita sujeira em casa. Faz sujeira, mas é gostoso, né? Eu tenho uma É amiga que muito produz gostoso. e é muito gostoso você beber a cerveja da sua amiga ou do seu amigo. Tem E um mesmo rótulo familiar. o dia de produção é um dia de festa, né? Porque Claro. as pessoas bebem outras cervejas, vale a pena. Agora, tem uma onda, né? Você está falando de tendências, aqui em São Paulo, eu acredito que no restante do Brasil também, que são cervejas de pressão ou chopp, que se Sim. multiplicou em torneiras. Cada vez que a gente dá um bar novo lá em Veja São Paulo, tem muito isso. O Aconchego não aderiu tanto a essa onda e está concentrado mais nas garrafas. Por quê? Duas questões. Você tem que ter espaço. Para servir um produto de qualidade, eu preciso de uma câmara fria, eu preciso de todo um espaço que o Aconchego não tem. 2, para você vender chopp, você tem que ter giro. Chopp bom é chopp fresco. Edu, tem chopp que eu abro e o barril dura 30 dias? Até concordo, mas ele não é melhor no 30º dia do que no primeiro. Então, chopp bom é chopp fresco. E para isso você tem que ter giro. Eu tenho uma casa de 60 lugares. Eu não comporto muito mais do que as 4 torneiras que eu tenho lá de chopp. Então, as casas especializadas que têm surgido, e várias muito boas, têm essa proposta de só trabalhar o chopp, de girar isso, entendem que essa necessidade do chopp, né, para ser... Isso é muito forte no mundo. De novo, Estados Unidos nos trazendo uma tendência. Nos Estados Unidos você tem redes com 180, 200 torneiras de chopp. Não dá para experimentar de uma vez só, gente. Não, precisa de uns 2 dias, né? Uns 2 dias acho que dá. Arnaldo, o papo tá bom, a cerveja também, mas estamos chegando ao fim do nosso Bons de Garfo. Tem uma última pergunta pro Edu? Quase inocente. Vamos lá. Quantas cervejas você já bebeu até hoje? Você contabiliza o número de rótulos diferentes? Eu não estou pensando nas iguais, mas... Não, eu até pouco tempo atrás contabilizava e tinha passado de 4.000 rótulos diferentes, né? Acho que não avançou muito mais disso, porque nos últimos 2 anos eu tenho transitado muito pelo que eu já gosto no mercado e, sei lá, semana que vem eu vou viajar, por exemplo, eu mapeei cervejas para eu provar, para revisitar e poucas novidades, assim. Eu tenho ido só no que eu leio, que é muito, muito legal, mas estou... finalmente bebendo cerveja por prazer. Não tem. Depois de anos, merece. Exato. Tá ótimo, Edu. Queria agradecer, foi um prazer te receber Prazer aqui no foi Bons de todo Garfo. meu. Obrigada, Arnaldo. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Bons de Garfo, falando de boas cervejas. O Edu Passarelli já tomou mais de 4.000, ou seja, ele entende do assunto. Mais novidades do Bar Aconchego Carioca você acompanha lá no site da Veja São Paulo. Obrigada, tchau, tchau e até a próxima semana.